Olá, amigos, irmãos da Sociedade Espírita, Gabriel Delane de Esteio. É uma grande alegria estarmos neste momento junto com vocês. Então, nós vamos, neste instante, falar sobre a família, o seu papel e os desafios para o momento atual. Então, falar de família é algo muito importante. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 775, ele teve o ensejo de indagar qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. E a resposta dos espíritos foi taxativa: uma recrudescência do egoísmo. Com essa resposta, fica muito claro que a formação da família, ela tem também como objetivo diminuir a carga de egoísmo que a gente desenvolveu ao longo dos milênios, né? Nós fomos progredindo, mas o egoísmo, a carga de egoísmo ainda é muito grande. Então, fora do grupo familiar, se nós formos pensar, é muito mais fácil uma pessoa se permitir pensar somente em si, ser egoísta, ser individualista. Os vínculos da consanguinidade, eles têm uma força capaz de promover a solidariedade, promover a cooperação, promover o interesse pelo bem-estar do outro, o preocupar-se com o outro, como o outro está, como o outro, naquele momento, o que ele está precisando. Chegando, muitas vezes, né, a envolver-se o indivíduo em lutas internas e sacrifícios íntimos por causa da outra pessoa. Quando um casal se forma, nós começamos a pensar mais no quê? Antes, quando éramos somente nós, pensávamos no eu. O que eu quero, o que eu preciso, o que eu gosto. Mas quando se formam os casais, aquela dupla começa a pensar mais no nós e menos no eu. E isso quando estão os dois. E quando começam a chegar os filhos? Com a chegada dos filhos, isso se altera ainda mais. E aí o casal vai se unir, somando esforços, né? No revezamento dos cuidados com os filhos, vão abrir mão das suas coisas em favor do grupo familiar. Isso é algo interessante, é algo necessário. E com isso a gente vai praticando a abnegação, que é uma estratégia muito interessante da vida para enfraquecer e fragilizar ainda mais o egoísmo. Vai lentamente enfraquecendo o egoísmo. Lembramos de uma história que havia uma família que morava num determinado país e aquele país estava com sérias dificuldades e para que eles pudessem sobreviver, eles precisavam atravessar a fronteira. Para que isso fosse possível, eles tiveram que caminhar uma longa distância durante toda a noite. Era pai, filho, mãe, mais três, um jovenzinho, uma outra menina, uma outra criança um pouquinho menor e um bebê. E tinha também um avô. E num determinado momento, ou melhor, essa travessia estava bastante difícil e cansativa. E eles faziam o quê? De tempos em tempos, entre eles revezavam em quem pegava o bebê. Num determinado momento, o avô sentou-se numa pedra e disse: eu não aguento mais. Eu estou exausto. Eu não tenho mais forças para nada. Vão sem mim. E o filho,
Ele disse, não, papai, nós não podemos ir sem você. Nós vamos, então, esperar vocês descansar um pouco e depois a gente recomeça. Mas nós vamos todos juntos. E o idoso disse, eu não tenho mais forças. Vão sem mim. Vocês precisam se salvar. Eu não vou. E naquele momento, o filho teve uma ideia, teve um insight. E disse, mas papai, você está desistindo agora justo do momento em que é a sua vez de carregar o bebê? E quando ele ouviu isso, ele pensou, é verdade. Todos carregaram o bebê, menos eu. Então, naquele instante, ele conseguiu tirar forças, não sabe da onde, e carregou durante um tempo o bebê. E este tempo que ele carregou o bebê foi o suficiente para eles chegarem do outro lado da fronteira e se salvar. Vejam que se ele pensasse somente nele, ele diria assim, não tenho mais forças. Mas quando foi dito a ele que ele deveria fazer um esforço pela coletividade, pela família, pelo bebê, ele tirou forças de onde ele achou que ele não tinha mais. E é mais ou menos isso com todos nós em família. Nós temos pessoas da nossa família que são muito caras ao nosso coração, porque são reencontros, reencontros de afetos de outras eras, e que nesta encarnação estamos juntos com o objetivo de nos ajudarmos mutuamente. Mas também sabemos que nesta mesma família é possível que tenha alguém que foi nosso desafeto, mas que estamos juntos não para brigar, não para nos desentendermos, mas estamos juntos para parar as arestas, para aprender a respeitarmos uns aos outros, para aprendermos a nos amar, a fazer com que aquelas situações do passado sejam aos poucos suavizadas e o amor, a união possa vencer. Então, nós temos diversas pessoas na nossa família que podem ser alguns já afetos, outros desafetos e outros podem ser neutros. Não foram nada, nem nossos inimigos, nem nossos amigos nessa encarnação, mas estão juntos lá na família conosco por motivos de evolução. Então, a família ela é formada para que juntos, cada um de nós, aprenda o respeito, a empatia, o perdão, a tolerância, a benevolência. Quantas coisas nós precisamos aprender, e vamos aprender quando? Vamos aprender nesse dia a dia. A gente sabe que nos planos divinos, para o ser humano, a formação e a manutenção do grupo familiar são de grande importância, se a gente for considerar os fins que se destinam. Então, nós encontramos nos lares do mundo a derrocada gradativa do egoísmo. Pelo menos no que diz respeito aos cuidados, né, com os laços de família. É claro que, tirando as almas muito enfermas moralmente, a condição de paz facilita o enfraquecimento e a suavização do quê? Do egoísmo. E outro aspecto que o ser humano tem grande dificuldade é conviver em harmonia com aqueles que são diferentes. A maioria de nós tem uma simpatia por aqueles que são iguais, por aqueles que pensam do mesmo jeito. Pensem assim, quando vocês conhecem alguém, né? E esse alguém pensa de uma forma muito parecida com você.
Na hora você vai dizer, mas que pessoa maravilhosa, adorei fulano, gostei muito dele. Porque você se identificou, porque você viu alguns pontos em comum e isso fortaleceu algo em você. E nós temos dificuldade justamente com o quê? Com aqueles que são diferentes. Por quê? Porque os indivíduos diferentes, eles costumam impor-se reciprocamente, dando então conflitos, desestabilizações, às vezes muito grandes dentro da família. É como se as pessoas que são diferentes, elas pudessem representar, às vezes, uma ameaça, gerando intranquilidade. Por isso se percebe com facilidade o desejo que um tem de dominar o outro, de dominar a vontade, de dominar os anseios, de dominar as opiniões do outro, que é uma outra faceta do egoísmo tentando se disfarçar. Quando eu quero que o outro pense exatamente como eu, quando eu quero abafar as opiniões alheias. Então, é dentro da família que ocorrem as indisposições, os embates maiores, mais fortes. É onde aqueles que se sentem oprimidos, eles gritam, naturalmente, por liberdade. Os que se sentem desrespeitados, eles exigem respeito. Então, devemos lembrar que esses embates, eles tendem a motivar as reflexões necessárias. As reflexões dentro do lar, elas irão aos poucos se tornando menos combativas e mais de crescimento, tecendo um equilíbrio relacional com o passar do tempo, né? E aí a gente lembra que nós temos muitas ferramentas para que a gente possa se entender melhor. Sabemos que é muito fácil haver um ruído de comunicação. A comunicação, quando ela não é adequada, é uma das fontes de maior sofrimento para todos nós. Por quê? Se eu digo algo, eu imagino que a outra pessoa entendeu, e se ela entendeu de uma outra forma daquela que eu quis colocar, provavelmente não vai acontecer as coisas do jeito que eu estou imaginando, porque eu falei algo e a outra pessoa entendeu outra coisa. Eu gosto muito de trazer um exemplo que eu acho bem interessante, para que a gente veja que as mesmas palavras podem significar coisas diferentes. Se eu disser assim para vocês, o cabo foi soldado, o que vocês entendem por isso? Depende. Se eu falar isso para um militar, ele vai entender que o cabo ele foi soldado antes, ok? Mas se eu falar isso para um técnico de informática ou alguém que lida com som, ele vai achar que o cabo de som ou cabinho lá, né, daquele aparelho foi soldado. E se eu falar a mesma coisa para uma cozinheira, né? O que essa cozinheira vai entender? Ela pode achar que o cabo da panela foi soldado, não é? Então, a mesma coisa sendo falado de um mesmo jeito, mas as interpretações são diferentes. Por que são diferentes? Porque eu falei de vivências diferentes. Eu falei de um militar, eu falei de um técnico de informática e eu falei de uma cozinheira, uma dona de casa. Então, cada um de nós tem a sua vivência, tem as suas experiências, e aí a gente tem que trazer também as bagagens de vidas anteriores. Nós trazemos a nossa bagagem. Algo que é muito diferente, né? Às vezes do nosso filho, da nossa filha, do nosso irmão, do nosso pai, do nosso cônjuge.
São experiências únicas. E cada um de nós sabemos que nós somos herdeiros de nós mesmos. Somos herdeiros de nós mesmos e por sermos herdeiros de nós mesmos, nós acabamos nos construindo ao longo das existências. Então, a forma com que eu entendo algo é diferente com a forma que você entende algo. E esse entender e perceber o mundo é muito único. E é por isso que nós temos muitas dificuldades na comunicação. Eu falo algo e o outro entende conforme a sua percepção. Jesus sabia muito disso. Por isso que quando ele falava com os pescadores, ele dava exemplo de quê? De peixes, de rede, da própria pescaria. Quando ele falava com aqueles agricultores, ele falava do quê? Ele falava das sementes, de como o cultivo do solo, o preparar o solo. Então, Jesus sabia que cada um de nós tem uma percepção e um entendimento próprio, único. E ele buscava, então, dentro da vivência de cada um, facilitar o entendimento. Então, dentro de uma família, a grande maioria das dificuldades, das encrencas, né, das situações desafiadoras, são em decorrência de uma comunicação inadequada. Nós falamos coisas e o outro entende de outra forma, e às vezes a gente não checa para saber se a pessoa entendeu. Porque às vezes a gente fala algo e pela reação a gente, opa, alguma coisa não está bem. Então o ideal é que a gente diga, me diga o que você entendeu do que eu falei. Me explique, qual é a sua percepção? Quando a gente faz isso, nós conseguimos entender o que o outro percebe, o que o outro percebeu, o que o outro entendeu, facilitando, então, uma convivência mais harmônica. Não é isso que nós queremos? Uma convivência harmônica, uma convivência pacífica, em especial com a nossa família. Porque a família é uma instituição muito importante. É a única instituição que produz gente. E aí, os nossos familiares, em especial os nossos filhos, eles irão, de alguma forma, olhar para as nossas atitudes e irão seguir ou não. Mas nós sabemos que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. E aqui a gente traz uma colocação que a gente sabe que é tão importante quando a gente fala em exemplo, né? Porque quando nós queremos uma família melhor, normalmente o que a gente diz? Ah, fulano tem que melhorar, Beltrano tem que agir diferente. Ciclano, se Ciclano fizesse melhor, tenho certeza que a gente não teria esse problema. Mas a gente sabe que nós não conseguimos mudar ninguém. A única pessoa que eu tenho a condição de mudar é a mim mesma. Então, eu tenho que focar na minha própria mudança. E no momento em que eu mudar para melhor, é possível que eu estimule os meus familiares a seguir o meu exemplo de mudança, de autotransformação, de renovação. Às vezes a gente tinha uma música infantil que dizia, quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho 3 voltados para mim. Então, quando a gente mostra para o outro alguma coisa que ele está errado, talvez a gente tenha 3 coisas erradas. A gente está falando de uma pessoa e a gente não está enxergando o que vai dentro de nós.
Então, quando nós estamos em família, a gente deve lembrar que nós nos espelhamos uns nos outros. E Alberto Almeida, ele coloca em alguns dos seus livros, O Amor Pede Passagem, tem também o livro A Arte do Reencontro. Ele tem alguns livros muito interessantes que falam, Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos. Ele fala de muitas coisas que, mesmo que a gente não queira, às vezes nós acabamos repetindo padrões. Quando que nós repetimos padrões? Quando nós não fizemos uma análise interna, uma análise nossa. E aí ele coloca que, vamos supor que eu, quando filha, eu via, por exemplo, a minha mãe gritando, tá? E eu posso, quando criança, ter feito a mim mesma uma promessa. Quando eu tiver os meus filhos, eu não vou gritar de jeito nenhum. Aí passa o tempo, eu caso, tenho filhos e me pego fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque foi o padrão que eu aprendi, foi o que eu vi, foi o que eu vivenciei. E para que eu possa mudar esse padrão, eu tenho que ter a autoobservação, a autoconsciência, fazendo a autoanálise para que a gente não faça a mesma coisa que nós vivenciamos e que achamos que não tenha sido boa. E aí nós lembramos dos neurônios espelhos. Nós temos neurônios que copiam ações. Então foi feita uma pesquisa com macacos, em que eles monitoravam, colocavam então no cérebro dos macacos alguns eletrodos, e eles viram qual era, né, a área do cérebro que o macaco ativava quando ele esticava a mão para pegar uma banana. E o pesquisador Giacomo, o que ele fez? Daqui a pouco, algum dos que estavam ali fez o mesmo movimento do macaco para pegar uma banana, como se fosse pegar a banana. E o macaco observou o movimento. E como o macaco estava sendo monitorado, eles viram que, ao observar o pesquisador fazendo o mesmo movimento, a área do cérebro foi igualmente ativada. Então, a área que foi ativada do cérebro foi a mesma do que quando ele executava. Então, isso demonstra que aqueles que estão junto conosco, eles têm a tendência a nos imitar. Eles têm a tendência a nos observar. Então, reforçamos da importância do exemplo. Então, se não quisermos que os nossos familiares gritem, devemos ser nós aqueles que conseguem manter a calma, a paciência, a tranquilidade. Nós temos somente a nós mesmos para realmente mudar, né? Então, que a gente consiga seguir os exemplos que Jesus nos deu de perdão, porque a gente sabe que viver em família exige um perdão constante, né? Volta e meia precisamos estar perdoando, precisamos tolerar, precisamos ter olhos benevolentes, olhar os outros com um olhar amoroso, com um olhar de bondade, com um olhar de que ele é um espírito assim como eu, que precisa desta experiência carnal para se modificar, para evoluir, para crescer, para se libertar dessas arestas que são as nossas imperfeições. E todos nós temos essas imperfeições. Então, quando a gente tem consciência de que estamos numa família para
aprendermos juntos de que ninguém é melhor do que ninguém, que todos temos a nossa forma de ser, todos temos a nossa percepção e que devemos respeitar a posição do outro, a condição do outro, buscando termos mais empatia, né? Essa empatia que é tão fundamental na nossa vida. E para encerrar, eu gostaria de trazer a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no livro Família. Na lição número 1, na página 15, nos diz assim: a família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. De quando em quando, o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. Geralmente, não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior, dignamente aureolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, para restaurarmos o tecido da fraternidade, indispensável ao agasalho da nossa alma na jornada onde os cismos da vida, para os cismos da vida. E aqui ele continua nos falando de não importa se somos mães, se somos filhos, precisamos nos socorrer mutuamente. Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria, a benefício do companheiro de tarefa e de lar, debalde se erguerá por salvar de criaturas as situações que ele mesmo desconhece. Cultiva o trabalho constante, o silêncio oportuno, a generosidade sadia, e conquistarás o respeito dos outros, sem o qual ninguém consegue ausentar-se do mundo em paz consigo mesmo. Se não praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, não te demores a buscar-lhe a vizinhança, a inspiração e a diretriz. Não percas o tesouro das horas em reclamações improfícuas ou destrutivas. Procura entender e auxiliar a todos em casa, para que todos em casa te entendam e auxiliem na luta cotidiana tanto quanto lhe seja possível. O lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da experiência, dificilmente espancará ao naufrágio parcial ou total. Desculpe, escapará. Então, procura a paz com os outros ou a sós. Recorda que todo dia é dia de recomeçar. Então devemos lembrar que estamos numa família com o propósito de um recomeço daquelas relações. Lembrando que quando Jesus disse que um dia formaríamos um único rebanho sob a liderança de um só pastor, é uma simbologia da unificação de todo o gênero humano como uma só imensa família. Que possamos aprender a viver em paz, junto daqueles que são os nossos familiares, junto daqueles que nós nos comprometemos na espiritualidade, de estarmos juntos, de buscarmos esse apoio mútuo. Obrigada pela atenção, fiquem com Deus.